Muita gente pensa no rosário ou no terço como só uma repetição de orações. Mas e se a gente olhasse para ele de outra forma? Como uma história, sabe? Uma jornada completa contada em três grandes atos, que leva a gente pela vida de Cristo, da esperança ao sofrimento e, por fim, à glória. Então, qual é o nosso roteiro hoje? A gente vai seguir exatamente essa jornada. Vamos começar com a alegria do nascimento de Cristo, passar pela dor da sua paixão e terminar com o triunfo final da sua ressurreição. Vamos nessa! O primeiro ato, aqui é o começo de tudo, a preparação para essa história incrível. Vamos focar naquele momento exato em que o divino entra na história humana, mudando tudo para sempre. É aqui que a história vira. Tudo começa com um sim simples, mas tão poderoso, que ele basicamente desfaz o não que deu início a toda a confusão lá no Jardim do Éden. É uma lição e tanto. A fé, a confiança, vem primeiro. O milagre vem depois. E o que acontece quando se recebe a melhor notícia do mundo? A gente não guarda para si. A alegria de Cristo é assim, ela precisa transbordar. Maria mal recebe o anúncio e já sai correndo, não para se exibir, mas para servir a prima dela. O amor de verdade sempre leva à ação. Agora, olha só esse contraste. O Criador do Universo, o Rei dos Reis, nascendo na maior simplicidade, na pobreza total. E para quem ele se revela primeiro? Não para os reis ou para os poderosos, mas para os pastores, os mais humildes. Fica claro que o orgulho simplesmente não tem espaço aqui. Esse momento é uma mistura de sentimentos. É pura alegria a apresentação do filho tão esperado. Mas, ao mesmo tempo, vem uma profecia que já joga uma sombra de dor no futuro. Fica muito claro que alegria e sofrimento caminham juntos. O caminho para o Calvário, de certa forma, já começa aqui. E aqui tem uma lição dupla bem interessante. Primeiro, Jesus, ainda menino, já dá uma pista da sua verdadeira identidade, dizendo que precisa cuidar das coisas do Pai. Mas logo em seguida, ele volta para casa com seus pais e continua sendo obediente. É a divindade e a humanidade em perfeito equilíbrio. Então, para fechar este primeiro ato, esses 5 mistérios nos dão um verdadeiro mapa espiritual. Primeiro, receber Cristo pela fé. Depois, compartilhar Ele com os outros. Se oferecer junto com Ele ao Pai. E, por fim, nunca deixar de procurá-lo. É um ciclo completo. Bom, agora o tom da história muda. A gente entra no segundo ato, o confronto. Os mistérios dolorosos nos levam direto para o coração do sofrimento para a gente entender o preço da redenção. E olha que paralelo incrível. A história da queda da humanidade começa com uma desobediência num jardim. E a história da redenção começa com uma obediência, também num jardim. Mesmo na agonia, a oração de Cristo é: seja feita a tua vontade, não a minha. É o ponto de virada. Este é um mistério difícil, pesado de contemplar. O custo físico do pecado é mostrado de forma brutal, mas ao mesmo tempo é daqui que vem a cura. Aquele corpo, que é a imagem perfeita de Deus, é ferido justamente para restaurar essa imagem em nós. A humilhação aqui é total. Tentam zombar dele como rei, com uma coroa de espinhos. Mas ao aceitar isso, Cristo nos ensina que a verdadeira realeza não tem nada a ver com poder ou orgulho. Pelo contrário, ela está na humildade. Essa coroa de dor repara todos os nossos pensamentos de vaidade. E a cruz, de um instrumento de tortura, ela se transforma no símbolo máximo do amor. Não é só um símbolo, é um convite. É como se a própria lei do amor cristão fosse essa: aceitar a cruz, as dificuldades e seguir em frente. Cada passo dele no caminho nos ajuda a levantar das nossas próprias quedas. Este é o clímax, mas as últimas palavras de Cristo não são de derrota. São palavras de perdão, de promessa, de entrega total. E quando ele diz, tudo está consumado, não é um fim, mas a conclusão de uma obra de amor perfeita. Do seu lado aberto, nasce a igreja. Então, a gente percebe que cada etapa da paixão se torna uma lição. O sofrimento vira uma espécie de escola de virtudes. Na dor, aprendemos a rezar. Na humilhação, a ser humildes. Na cruz, a perseverar. É um guia para encontrar sentido até nos momentos mais difíceis. E depois da escuridão, vem a luz. Chegamos ao terceiro e último ato, a resolução. Após a paixão, os mistérios gloriosos mostram o triunfo final da vida, da esperança, da glória. Esse é o ponto central de tudo. O túmulo vazio. A morte não teve a última palavra. É a prova final de que tudo o que ele disse e fez era verdade. É a vitória definitiva.
E as chagas que ele ainda carrega não são mais sinais de dor, mas troféus da vitória. A ascensão pode parecer uma despedida, né? Mas a ideia é justamente o contrário. Ele não vai embora para nos abandonar, mas para preparar um lugar para a gente. É um convite para a gente elevar o coração, para mirar no nosso destino final. Ele sobe para nos puxar para cima com ele. Agora imagina a cena. Os apóstolos trancados numa sala com medo de tudo. E, de repente, o Espírito Santo desce como fogo. O medo vira coragem, a confusão vira clareza. É o nascimento oficial da missão da igreja. Dali, eles saem para o mundo todo. Aqui, a gente tem uma espécie de spoiler do nosso próprio futuro, uma prévia do que nos espera. Maria, por ter sido o sacrário vivo de Deus, é a primeira a receber a promessa da ressurreição por completo, de corpo e alma. Ela é a nossa grande esperança. E a grande história termina com uma coroação. A menina humilde de Nazaré, que disse sim, que serviu, que sofreu, agora é coroada a rainha do céu e da terra. A realeza dela não é de poder, mas de amor, de serviço, de intercessão por todos nós. Certo, a gente percorreu essa jornada inteira, os 3 atos da história, mas e aí? O que a gente tira disso tudo? Qual é a grande conclusão? É basicamente isso. O rosário funciona como um evangelho em miniatura. Ele não só nos conta a história central da fé, mas os convida a entrar nela, a colocar os nossos próprios mistérios, nossas alegrias, dores e esperanças dentro dessa grande narrativa. E essa é a reflexão que fica. Se essa oração é um mapa que vai do primeiro sim até a glória do céu, passando pela cruz, a pergunta é: onde é que a gente se encontra nesse mapa hoje? Em um momento de alegria, de dor ou de esperança pela glória? O rosário nos oferece um caminho para navegar por tudo isso.